Neste domingo, dia 13, acontecem as eleições primárias na Argentina. Essas eleições são uma espécie de rodada preliminar para definir os candidatos que vão disputar a presidência do país em cada partido político. Depois dessa definição, os argentinos vão voltar às urnas para o primeiro turno das eleições. Esse primeiro turno vai ocorrer no dia 22 de outubro. E se houver um segundo turno, ele está previsto para acontecer em 29 de novembro. Nem o atual presidente argentino Alberto Fernandes, nem Cristina Kirchner vão disputar o cargo. Quem será o representante da esquerda é o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que é pré-candidato pela coligação União pela Pátria. Há também 2 pré-candidatos da oposição da coligação Juntos pela Mudança. O primeiro é Horácio Larreta, atual prefeito de Buenos Aires, e o segundo é a Patrícia Bullrich, ex-ministra da Segurança. Outro pré-candidato que tem chamado a atenção é o economista Javier Milei, da coligação A Liberdade Avança, representando a direita. Aqui no Brasil, ele foi também apelidado de Bolsonaro argentino. O candidato que vencer a disputa nos próximos meses terá um grande desafio econômico pela frente. Isso porque a inflação na Argentina está acima de 100%. Em junho, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 115%. Ou seja, o poder de compra da população caiu 115%. em um ano. O resultado dessa situação é o aumento da pobreza, que atualmente atinge 40% da população argentina. A insegurança alimentar também cresce em um país que é um tradicional produtor de grãos e carne. A gente vai tratar da eleição da Argentina olhando do aspecto de impactos na economia do nosso vizinho, impactos no Brasil e também no agro da Argentina e do Brasil. Por isso a gente convidou o Gustavo Segré, que é consultor econômico, comentarista da Jovem Pan News. Segré, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, a primeira pergunta é, neste momento, a sua visão é que as primárias definirão quais principais candidatos para a disputa da eleição? Bom, quando você avalia esses 4 candidatos que você indicou, a única dúvida está na coalição Juntos pela Mudança, através de Patrícia Bullrich, que está primeira nas pesquisas, pelo menos até agora, e Horácio Rodrigues Larreta. Já definido quem será o candidato da esquerda, Sérgio Massa, que em qualquer país sério seria ejetado do cargo. Ele hoje é ministro da Economia, ou seja, quem provocou todos os desmães da economia é o candidato para resolver os desmães que ele mesmo provocou. E o curioso de tudo isso, Kelly, é que tem gente que ainda vai votar nele. Em qualquer país sério isso não aconteceria. Do outro lado temos muito a extrema-direita, ele se define como um anarcocapitalista, o Javier Milei, uma pessoa de uma característica física bastante peculiar, o seu cabelo todo despenteado e uma fala bastante agressiva na sua discursiva, mas de qualquer maneira capta muito a atenção, sobretudo da juventude. E a dúvida é, que será que terão que fazer para resolver essa crise que vem de tanto tempo? E a dúvida é, qual será o mais apto para isso? E aí você observa que, se os problemas foram gerados pela esquerda, claramente não é a esquerda que vai resolver os mesmos problemas por ele gerado. Então ficaria ou Aliança pela Mudança, Bullrich ou Larreta, será definido, inclusive, muito rapidamente, e, por outro lado, Javier Milei. E ambos têm uma proposta muito concreta de déficit zero, equacionar as receitas de arrecadação versus os gastos públicos, algo que a esquerda não faz. Interessante. O que você está dizendo para a gente é que a atual crise econômica, ela enfraquece o candidato da esquerda, que é o atual ministro da Economia da Argentina, então um dos responsáveis também por esta crise, e aponta que essa disputa deve ficar entre candidatos da direita. A minha pergunta é, há um favorito para vencer a eleição, na sua opinião? E se esse candidato da Argentina vai conseguir deixar um legado melhor do que foi o de Macri? Havia uma grande expectativa com o governo de Macri, mas lembro de muitos economistas também apontarem críticas na gestão passada dele. Quando a gente observa a composição eleitoral da Argentina, eu imagino que vai ter um balotagem, não vai ser resolvido em outubro, e esse balotagem vai ter o representante de Juntos pela Mudança, sobretudo se for Patrícia Bullrich, e justifico por quê.
O eleitor de Bullrich não vota no Horácio Rodrigues Larreta. Esses votos de Bullrich, imaginando que Larreta ganhasse as primárias, iriam para Javier Milei. Se Bullrich ganha as primárias, ela retiraria parte do eleitorado do Milei para ela. E aí a segunda eleição em novembro estaria entre Sérgio Massa, curiosamente, porque tem um 25%, 30% do que eu denomino a dissonância cognitiva militante. Não importa o que eles veem, não importa o que eles leem, não importa a pobreza que está gerado, mas ele continua votando nesse modelo econômico e político. E o Milei, que está com uma margem de 15%, 17% de preferência eleitoral, tem muito para crescer, mas não me parece que seja o momento dele ainda, porque ele está muito fraco nos estados provinciais e vai precisar, inclusive, mesmo ainda ganhando, um Congresso que seja favorável às reformas. E ele não tem essa força hoje. Então, diferente do que eu havia concluído anteriormente, você está dizendo que a disputa, de fato, vai se dar entre esquerda e direita e a definição que se precisa fazer agora é qual vai ser o candidato da direita, correto, Segré? É um centro-direita, mas Larreta está um centro mais centro e Bullrich é um centro mais à direita. E o Milei muito mais à direita no conceito, por exemplo, de propor venda de órgãos no setor privado, avaliar a possibilidade de vender crianças, inclusive, no futuro. É um discurso que a gente não está muito acostumado, não. É, realmente. Agora, a minha questão para você é, trazendo para a comunidade agro, o agro é muito importante para a Argentina, é muito importante para o Mercosul e é importante para o Brasil. O que você enxerga de possibilidades de mudança nesse cenário mais da agropecuária a partir do resultado da eleição argentina que se aproxima? Imaginando por um momento que o milagre aconteça e o Sérgio Massa possa ganhar a eleição, não vai mudar nada do desastre que tem hoje. Uma economia que, além de ter um dólar oficial próximo dos 300 pesos e um dólar real, que é considerado ilegal, mas é o que rege a economia em geral, de 600 pesos, ainda a Argentina tem o que se denominan retenções às exportações, que é o imposto que o produtor paga para exportar o produto. Então ele já recebe a metade do valor do tipo de câmbio e, além disso, sobre esse valor tem retenções que podem chegar a 30%, 35%. Se ganha o Juntos pela Mudança, mais ainda se ganha Milei, essas retenções devem terminar. Não poderá ser no curto prazo, porque se terminar no curto prazo, o déficit fiscal primário da Argentina aumentaria pelo menos em 4 pontos sobre o PBI, um absurdo. Mas ele deveria ir normalizando o tipo de câmbio, porque ninguém consegue comprar dólares nessa cotação, e melhorando a questão de equilíbrio fiscal, para que a partir do equilíbrio fiscal, as contas públicas melhorando, possa normalizar o tipo de câmbio e ir reduzindo essas retenções às exportações. E aí vai ficar um agro argentino muito mais competitivo. E isso pode ser um problema para o Brasil no médio prazo. Interessante. O que você acha que foram alguns erros de Macri que não podem ser repetidos por uma centro-direita ou direita que venha a ganhar a eleição na Argentina? A primeira questão é que na composição do Senado, desde o regresso da democracia, era composto por uma maioria do peronismo, do populismo de esquerda da Cristina Fernández. Então o Macri evitou levar propostas de mudanças de estrutura política, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma sindical, porque ele sabia que não ia passar no Senado. Isso foi um erro, porque evitou enviá-lo quando ele poderia ter conseguido o custo político de ter tentado e o peronismo não aprovado. Ele descuidou o gasto público também, e isso complicou muito a situação fiscal da Argentina. E o golpe de ouro foi quando o presidente, através da jefatura da Casa Civil, que era Marcos Peña, o chefe de gabinete, é denominado da Argentina, deu a canetada na taxa de juros do Banco Central. Na Argentina não é autônomo. Qualquer semelhança com o Brasil é pura coincidência, que não é. Mas aí ele determinou o final do seu governo, porque a partir de aí tudo começou a desandar. A quantidade de dólares começaram a sair do país e ele teve que pedir dinheiro no FMI. Aí mostrou debilidade política e perdeu as eleições. Excelente. Gustavo Segré, uma grande satisfação tê-lo conosco aqui no Hora H do Agro. Fica o convite para que você volte sempre. Estaremos acompanhando com atenção a economia argentina, os impactos da eleição no agro brasileiro. Volte sempre.
Muito obrigado pelo convite, às ordens. Até a próxima.